Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Começamos bem, 10 horas e 16 minutos, você está ouvindo o programa Na Noite Ipanema até a meia-noite, muito conteúdo, informação e música. Nós vamos entrevistar agora o William Alves e também o Thiago Consiglio, essa dupla que faz parte do movimento Contra a Catraca. Eles são em muitos, mas a gente convidou o William, pediu William, leva mais um apenas, porque se traz todo mundo que gosta do movimento, que participa, não caberia aqui no estúdio. E a gente chamou eles justamente para falar sobre essa ideia do movimento Contra a Catraca. Nós tivemos uma ouvinte que pediu para que vocês viessem, então foi uma sugestão de pauta do ouvinte. Tudo isso pelo Facebook, facebook.com/Na Noite Online. Muito boa noite, William. Seja bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Cris. Boa noite. Muito bom, boa noite, Thiagão, Xará, Thiago Consiglio. Boa noite para vocês. Valeu. Começo já perguntando. É inegável que o movimento Contra a Catraca ele ganhou mais destaque durante as manifestações que aconteceram em diversos lugares do Brasil, inclusive em Sorocaba. E todo o início, ou principalmente o marco central, foram os 20 centavos, né, que depois acabou virando, não é pelos 20 centavos, tudo isso motivado também pelo movimento Passe Livre. Existe uma relação entre o Contra a Catraca e o Passe Livre? Qual que é a ideia de vocês? Bom, inicialmente ela não tem uma ligação tão próxima no sentido de organização, mas a gente se inspira muito no MPL, que ele já tem um movimento histórico, ele acontece desde 2005, mais ou menos, lá em São Paulo. Então, nesse sentido, ele acaba sendo sempre referência pra gente. A gente sempre acompanha, vê mais ou menos como que eles fazem. São Paulo é um outro contexto, não o de Sorocaba, mas ele não deixa de ser uma referência. E justamente aconteceu isso, de ter o aumento aqui da passagem em Sorocaba, e justo no dia houve um ato. E daí lá nesse ato houve uma discussão de vários grupos e a gente pensou, vamos fazer uma frente ampla, vamos organizar. O que acabou surgindo como Contra a Catraca, movimento Contra a Catraca. A partir daí a gente está desde então participando das discussões de mobilidade urbana, propondo a discussão com a população e com o poder público e no fim teve a revogação, etc. E estamos aí ainda na luta, agora são novos rumos. Durante os protestos se falou muito que não era só pelos 20 centavos, né? Vocês chegaram a se unir com outros grupos de outros interesses ou não? Aqui a prioridade sempre foi a tarifa. Então, a prioridade da tarifa ela era pontual no sentido da mobilidade urbana, que é a bandeira do Contra a Catraca. O Contra a Catraca ele reúne movimentos grupos de movimentos estudantis, grupos de movimentos sociais, etc. Então, tudo que estava relacionado com mobilidade urbana era a nossa bandeira, então por isso não era só os 20 centavos. As 20 centavos era o principal, que a gente queria revogação imediata, mas depois procuravam sempre debater e procurar melhorar a mobilidade urbana. Quem sabe um passe livre no futuro, mas por enquanto a gente está debatendo, procurando, fazendo novas sugestões. Até porque a gente acredita que a mobilidade urbana, o transporte público de qualidade, ele não é uma ilha em si só, né? Ele perpassa o direito à cidade, né? A pessoa, para poder acessar a biblioteca da cidade, precisa do transporte. Para o estudante ir para a escola, ele precisa do transporte. Para procurar emprego. Para conseguir chegar ao posto de saúde, aos PAs e tudo mais. Então, é essa a lógica, né, de que o transporte não é algo isolado em si, mas sim algo que garante à população o direito à cidade. E além do direito à cidade como reivindicação social, ele também perpassa, que a gente sempre faz a discussão, ele perpassa os outros direitos, o direito à saúde, o direito à educação, a mobilidade urbana, ela passa por tudo. Sim. No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. O que é isso aí, Luizinho? Explica pra mim, cara. Ele cortou, só pra o pessoal entender, cortou aqui, tá tocando, esse é o... Se eu falo mansa, é o balanço do busão. Nós vamos colocando alguns pedacinhos de músicas que tenha ônibus relacionado, né? Que tenha o ônibus e que as pessoas possam entender isso aí. Então, maravilha. A gente está conversando, para você que está chegando agora no Na Noite Ipanema, com o Thiago Consiglio e também o William Alves, eles são do movimento Contra a Catraca. E eu queria perguntar para vocês, qual que é a opinião de vocês após a revogação do valor da tarifa, né, que em Sorocaba subiu o passe social, era 2,95, foi para 3,15 e voltou a ser de 2,95. Qual é a opinião, pelo menos da maioria do Contra a Catraca, com relação a valores? Hoje, do passe estudante ser 1,50 e do passe social ser 2,95. Então, da revogação, a gente teve o debate, porque tudo foi muito confuso. O discurso oficial do poder público da cidade, da prefeitura, foi muito
confuso. Tanto que pouquíssimas horas antes da revogação, o prefeito estava nas emissoras de rádio dando entrevista de que era impossível fazer revogação. E até aí... porque, né, até interrompendo um pouco, William, foi tudo no mesmo dia, né? O governador veio aquela onda. De São Paulo, com a Haddad, se juntou PSDB e PT, falou, precisamos estancar isso aí que tá vazando. Sim, e aí e o discurso também, quando da revogação, foi bem complicado, que ele falou que áreas essenciais poderiam ser prejudicadas por causa disso, né? Que seria feita a revogação, mas que áreas como a saúde, a educação poderiam ser afetadas. E a gente já foi para a rua no dia seguinte, né? Porque foi na véspera da nossa manifestação, a grande manifestação do dia 20 de junho. A gente já foi para a rua com esse mote, com essa pauta de que a conta da revogação não pode ser da população. Tem que ser repassado para as empresas, feito esse debate amplo, que é o que a gente vem fazendo agora, esses estudos, esse pensamento. Mas na opinião de vocês, é caro o 1,50 para o estudante e o 2,95 para o social? Vocês, apesar da revogação, qual foi o posicionamento de vocês com essa decisão? O debate que a gente faz é do passe livre da tarifa zero. Essa é a nossa meta. A gente acredita que para chegar na tarifa zero, a gente vai ter que dar alguns passos antes, né? Chegar a um valor inicial aí, menor do que o que é praticado hoje, mas a gente aponta para uma mudança radical do transporte com tarifa zero, uma profunda mudança no sistema de transporte público. Durante os protestos, como foi? O prefeito Panunzio e a Urbis receberam vocês? Como foi a conversa? E o que foi discutido e apresentado? Então, a gente foram vários atos que aconteceram antes da própria revogação em si. E como movimento social a gente sempre estava organizando, chamando os grupos, até que depois da revogação, depois do grande dia 20, que a gente tem o orgulho de ter participado, mas também não podemos falar que só foi em função da gente. Nesse sentido, depois disso, que daí a gente teve um outro momento. A gente teve um momento de estar na rua e depois o outro de conversar diretamente com o poder público. Tivemos uma reunião com o prefeito Panunzio e depois no dia seguinte com o Renato Gianola. Isso, Gianola da Urbis, que daí a gente conseguiu, eles disponibilizaram o material deles, as planilhas para a gente ter uma noção e a gente ter o estudo para fazer uma proposta de como reduzir a tarifa, como poder chegar no passe livre futuramente. Tá certo, esse foi o Thiago Consiglio, também o William Alves aqui no estúdio. Hoje, na Noite Ipanema, a gente conversando com o pessoal do Contra a Catraca. Daqui a pouco tem Paulinho Godoy, tem Planeta MMA. A gente vai tocar uma música que é a Onibusfobia do Jota Quest. E daqui a pouco a gente volta falando da proposta que o Contra a Catraca apresentou e também quais são os próximos movimentos, o que eles acharam não só do grande dia 20, mas dos protestos em Sorocaba que foram pacíficos. Tem muito assunto ainda aqui no Na Noite Ipanema. Na noite com a IPA. Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado. Entro 8h30, eu chego sempre atrasado. Sou boy. Eu sou boy, Kid Vinil e Magazine. Isso é um sonsaço, hein, Cris Paiva? Sou boy no ônibus lotado. 7h30 da manhã. Boy pra caramba esse cara aí. Não, mas essa música é muito legal. 10 horas e 28 minutos, tudo isso fazendo Onibusfobia e também o Kid Vinil, porque a gente está recebendo hoje o pessoal do Movimento Contra a Catraca, o William Alves e o Thiago Consiglio aqui com a gente. Thiago, você estava falando que o prefeito Panunzio recebeu vocês num momento, num segundo momento o presidente da Urbis Trânsito e Transportes, que é a empresa pública que cuida do transporte público de Sorocaba, o Renato, recebeu vocês no gabinete da Urbis e que vocês ficaram de apresentar uma proposta. Foi apresentada? Como é que está o cenário nesse momento? Então, como o grupo ele se dispõe de uma proposta democrática, horizontal, então a gente tem vários grupos que eles se conversam e a gente sempre se reúne, tem as assembleias e tal, então é um processo bem, digamos assim, que envolve a democracia, todo mundo expondo, e dentro desse sentido a gente tem um grupo de estudos que eles estão analisando e eles estão fazendo realmente um estudo das planilhas e tal, para daí a gente chegar numa proposta concreta do que a gente quer. E então, justamente, a gente estava nas ruas e agora a nossa intenção, justamente, a gente deu um passo para trás, mas não dois, porque a gente ainda está fazendo os estudos, estamos agora, digamos assim, olhando internamente, olhando para o próprio umbigo, arrumando a casa para
fazer nossos novos caminhos, que são a proposta de seminários, a gente conversar e fazer um sentido de formação do movimento agora. E qual a expectativa do Contra a Catraca? Como fazer para conseguir diminuir ainda mais a tarifa? Vocês têm algum exemplo de uma outra cidade que conseguiu isso? Vocês têm um norte até chegar à tarifa zero? Existe isso, William? Então, que com essas manifestações de junho, várias cidades, estados apresentaram projetos, alguns locais foram aprovados esses projetos, né? No próprio estado do Espírito Santo foi aprovada uma lei estadual do passe livre estudantil, não da tarifa zero, mas do passe livre estudantil para os estudantes da rede pública, os bolsistas das universidades particulares. Então, e até a gente vai realizar um encontro no dia 17 com o Movimento Passe Livre de São Paulo, que é exatamente isso, apresentar a nossa experiência, nessa curta experiência, para compartilhar. A base que vocês conseguiram até aqui. Isso, né? Compartilhar com eles para que, em conjunto, a gente consiga aí, delimitar o campo, como a gente consegue avançar nessa luta. 10 horas e 31 minutos. Eu vou fazer uma pergunta que pode até soar polêmica, mas a minha intenção não é essa, tá? Eu aprovei muito os protestos e principalmente quando o mote foi não é apenas pelos 20 centavos trouxa, sabe? Aquela coisa do povo ir pra rua com um ideal assim, vamos melhorar tudo, porque tá tudo bagunçado. Mas sabe o que me deu medo? A sensação foi, a partir de agora, será que anualmente, quando for ter o dissídio e for ter o aumento do passe, isso tudo vai eclodir novamente? Não podemos correr o risco de passar esse aumento que seria da passagem para um outro segmento, um outro setor da sociedade. Vocês fazem essa ponderação? Vocês perceberam a mesma coisa? Qual que é o ponto de vista? Então, a gente imagina que agora já tem uma construção, né? A população está bem atenta a aumento das tarifas, né? A gente imagina até mesmo os próprios governantes vão ter uma postura diferente quando for aumentar as tarifas de energia, de ônibus e tudo mais. E até mesmo foi aprovado um dispositivo na Câmara Municipal para que sejam realizadas audiências públicas. Então a gente imagina que o próprio movimento que aconteceu em todo o país mudou a relação sociedade, políticos, né, governantes, parlamentares. Então, acho que as coisas começam a ter uma outra configuração. E aí também até lá, o próprio movimento, outras pessoas aí da sociedade, com certeza vão apresentar propostas. Então, a gente vai estar em um outro cenário, né? Tá certo. Cris Paiva, tem pergunta? Tem. O grupo se reúne regularmente? Onde acontece esses encontros? Quem quiser participar, como que encontra vocês? Nós temos a página no Facebook, que até agora eu estava aproveitando para também colocar uma fotinha nossa aqui. Maravilha, né? O endomarketing. Isso, exatamente. Então, a gente tem a página no Facebook, o nosso principal veículo de comunicação, que nós apresentamos sempre as reuniões, etc. E justamente por ser um movimento democrático, a nossa proposta é sempre as reuniões elas acontecerem no espaço público. Então, de certa forma, todas as reuniões que a gente teve acabou sendo numa praça que a gente acaba falando internamente, que é a Praça do Contra a Catraca, que é a Frei Baraúna, do Lá no Velho centro, também. né? Tradicional, que está recebendo até, vou tesourar, está acontecendo até sábado, a Feager lá, são Sim. 150 artesãos, é uma oportunidade de comprar aquele presentinho de Dia dos Pais Com na certeza. Frei Baraúna. Pronto, já falei. E talvez enquanto tá rolando essa feira a gente não vá lá, mas vá numa outra praça, a gente conversa. Mas justamente isso, a gente tem um espaço que é aberto. Qualquer um pode participar, não tem questão de hierarquia nem nada. Mas daí, às vezes, a gente vai para um outro caminho, a gente teve um outro evento que foi num outro espaço fechado, mas a gente sempre divulga com antecedência, sempre usando a ferramenta do Facebook, acho que é o principal. E a panfletagem também. Maravilha. A gente vai escutar agora um trechinho da música que foi dita fora do ar aqui pelo pessoal como o hino, né? Explica um pouquinho qual que é essa música do Vanderly. Não é o hino, não. Eu que gosto bastante do Vanderly, cantor mineiro, não é muito conhecido aí no público em geral. E ele tem essa música aí, Balanço do Balaio, que é uma crítica, né? Ele fala de estar espremido num ônibus, o balanço do ônibus que dá sono, aí cita os bairros elitizados de Belo Horizonte, como ele é mineiro. A gente né? tá escutando um trechinho aí, solta aí, DJ, só um trechinho pra gente ouvir essa música Balanço do Balaio do Vanderly. O balanço do
balaio, saculei, 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 joia me dá o sono. No balanço do balaio, saculei, 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 joia me dá o sono. No balanço do balaio, saculei, 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 joia me dá o sono. Bacana esse som, hein, Luizinho? Gostei. No balanço mesmo, um baita swing, bem legal o balanço do balaio. E tem outra música também que é clássica de ônibus, que quando falam de ônibus vem a cabeça. Eu até separei essa aqui com o Luizinho. Bagulho no Bumba do Virguloides. Vamos um trechinho também. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Essa é legal também, né, Cris? Eu gosto também. Eu também gosto. O pessoal tem um preconceito porque fala do bagulho no Bumba, mas é bacana. Fala, Luizinho. Nós já tocamos aqui uma música que é um forrozinho, né? O Mineiro, né? O Mineiro. Já tocamos aqui o Bagulho no Bumba, que é um rockinho. Carioca. Né? Nós temos aqui também uma versão. Que de vinil já tocamos. Já tocou também. Tem uma versão aqui de ônibus também, que ela é evangélica. Vamos ouvir. Evangélica? É no escuro? Lá você vem, já vamos lá. Jesus Cristo usou um vaso na congregação, enviou onde estava aquele irmão e disse: eu vou te batizar no ônibus cheio. Essa, batizar no ônibus cheio é boa, hein, Luizinho? Bacana isso. Qual que é o nome da artista? É Andréia Fontes. Andréia Fontes, música gospel aqui na entrevista com o Contra Catraca. Tá todo mundo demitido. Maravilha. Agora 10h36, William, Tiagão, eu queria agradecer a presença de vocês. Se vocês estão com um cartaz aí, pode convidar o pessoal para participar. O espaço é livre e fica o convite para, assim que for formulada uma proposta para ser apresentado, ou após que ela for oficializada, traz ela para cá e vamos retomar esse assunto, porque, querendo ou não, aqui é um espaço de prestação de serviço sempre. Não, com certeza. Como a gente diz, agora a gente vai para a rua com a pauta muito concreta e com certeza a gente conta com o apoio aí de toda a sociedade para que ela seja acolhida aí pelo poder público. Com relação aos convites, são dois. A UFSCar, em conjunto com o Fórum Permanente dos Movimentos Sociais, esse é o nome? É esse. Aqui de Sorocaba, está realizando no dia 15, né, aniversário de Sorocaba, o evento Sorocaba Lado B, Quem é Você nessa História, que é exatamente para contar a história de Sorocaba sobre outra perspectiva, né, a perspectiva das lutas sociais, dos movimentos sindicais, da luta da juventude, e vai ser durante todo o dia, das 9 às 10 da noite, lá no núcleo ETC da UFSCar, que fica ali na rua Maria Cinto de Biagi, número 130, ao lado do... do lado do Extra, né? Isso. Do lado do hipermercado Santa Rosália ali. Não, e tem que falar isso mesmo, porque senão o cara passa com o carro e não vê. Então você coladinho ali. Exatamente. E então o evento começa às 9 horas com a mesa de abertura, e aí atrações durante todo o dia, com exposições. Tudo isso no aniversário, dia 15, feriado em Sorocaba. Quinta-feira. E o outro? Então, e aí nesse dia 15, às 18 horas, puxando a sardinha pro nosso lado. Claro. Aí vai ter a mesa sobre as lutas sociais da juventude. Vai estar presente o Carlos Batistella, que um dos organizadores da Noite do Beijo, né? Esse evento super importante aqui na cidade. Teve na década de 80, se eu não me engano, aqui em Sorocaba, logo né? na abertura política, depois da ditadura, né? O Marcelino de Almeida, representando o movimento Olho Vivo, que também durante os anos 90, início dos anos 2000... Da inflação, combate, né? Exato. Foi muito importante. E aí eu vou estar pelo Contra Catraca na mesa. Então é para dar esse panorama aí das lutas da juventude. Isso que horas? Às 2 ou às 3 da tarde? Às 18 horas. 18 horas, entendi. 6 horas errado. da tarde, às 18. Então vamos repassar. No aniversário de Sorocaba vai haver o evento Sorocaba Lado B. É muito legal, começa às 9 da manhã, vai até às 10 horas da noite. O pessoal do Contra Catraca vai estar lá pelas lutas sociais da juventude, no Auditório 1, a partir das 6 da tarde. Fala, Tiagão. E o Sorocaba Lado B, ele vai começar com esse evento no núcleo da UFSCar, que ele vai ter várias mesas de discussões, etc. E depois ele vai abrir para outros eventos que vai durar uma semana. Até a quarta-feira da semana seguinte, vão ser vários eventos acontecendo em vários lugares independentes. E o Contra Catraca vai ter um evento próprio, chamado Encontro do Contra, a mesma luta, novos rumos. O nosso evento ele vai ser o Contra Catraca convida o MPL, Movimento Passe Livre. Ele vai acontecer no dia 17, no sábado,
O horário são às 18 horas, que é no próprio núcleo da UFSCar, que fica ao lado fica na Santo Rosário, do lado do Extra Hipermercado. A programação vai ser, a gente vai fazer uma exposição do Contra a Catraca, vai ter um debate com a MPL e depois vamos abrir para os grupos de discussões, que o importante é isso, apesar de a gente ir lá ouvir e fazer uma discussão, realmente, vamos trabalhar, vamos inserir e vamos aprofundar o debate. Até porque esses caras, pra quem tá ouvindo a gente, o pessoal do Contra a Catraca, não só o William e o Thiago, que estão aí representando um pessoal muito grande, eles conseguiram mais importante, Cris. Eles abriram a porta. E agora a responsabilidade cai no ombro deles, porque eles conseguiram abrir a porta de conversar com o poder público. Então, querendo ou não, vocês estão carregando esse fardo, que é de ter conseguido ser ouvido. E agora, sendo ouvidos, a gente torce pelo melhor destino, que a proposta seja aprovada e que Sorocaba se torne uma referência nisso também. Se vai ser R$0 ou se vai ser R$1,40 ou R$1,60, enfim. Isso vai depender de muitos fatores, mas que vocês estão no caminho certo, com certeza. Mais alguma questão, Cris? Não, você sabe o que eu tava fazendo aqui? Eu tava tentando construir um trava-língua com Contra a Catraca. Encontro do Contra a Catraca. Eles falaram que é o maior trava-língua, esse o encontro do Contra a Catraca. Se falar rápido, até eu dou um nó. Se falar 3 vezes rápido, não consegue. Agora, 10h41, a gente falou com o pessoal do Contra a Catraca. Valeu, galera. Luizinho Rodrigues, vamos pro break e você continua participando. 21020391. Esse é o Na Noite Ipanema, com Cris Paiva e Luizinho até a meia-noite.